Louvamos a Deus por esse louvor e quando estava aqui, né, ouvindo esse louvor, minha mente foi lá para o norte da África, os encontros com os nossos irmãos e onde nós temos aí a oportunidade de estar com eles e poder compartilhar a palavra de Deus, de louvarmos juntos a Deus e Deus. Ni'amat wa salam. Ni'amat wa salam é o que nós dizemos, graça e paz em árabe. Em outras áreas do mundo árabe dizemos assalamu alaikum, né? A paz esteja com vocês. O nosso assunto dessa noite é falar um pouco. Nós não vamos de forma alguma esgotar o nosso tempo, né? Esgotar o assunto com relação à teologia evangélica árabe. Queremos aqui trazer uma porção para que possamos, como igreja brasileira, refletirmos mais sobre essa necessidade de conhecermos as teologias, né, ao redor do mundo, principalmente do sul global. Antes de começar, eu quero agradecer à Faculdade Teológica Batista pelo convite, agradecer também ao pastor Luiz Saião também pelo convite, e eu vejo que uma faculdade teológica, no ambiente acadêmico, eu acredito que é essencial o casamento da teologia, das discussões teológicas com a igreja local. Durante muitos anos, nós ouvimos que o teólogo, o acadêmico, ele não tem espaço no campo missionário, ele não tem espaço, né, na igreja local, e a gente tem visto exatamente o contrário. Eu louvo a Deus pela vida do Dr. Tony Maluf, que foi o meu orientador nos 4 anos do doutorado ali no Southwestern Baptist Theological Seminary. Infelizmente, né, mas sabemos que Deus sabe de todas as coisas também, que o ano passado ele veio a falecer. Os meus 4 anos debaixo da supervisão de um árabe, consultor teológico da International Mission Board, e tudo aquilo que eu pude aprender, de caminhar com ele, não somente do lado de um teólogo, mas também do lado de um pastor e alguém com coração, com compaixão. Tive a oportunidade de viajar com ele em alguns locais no mundo árabe. E quanta coisa a gente aprendeu, e nós continuamos, né, nessa caminhada. E uma das coisas importantes que nós precisamos refletir é que essa área do mundo em que nós vivemos, que nós chamamos de sul global, hoje ele é extremamente importante quando nós pensamos em missões, quando nós pensamos no evangelismo, no discipulado, na plantação de igrejas e também na reflexão teológica. No início do século passado, o centro de gravidade do cristianismo ele mudou do norte global, Estados Unidos e grande parte da Europa, para o sul global, África, Ásia, América Latina e ilhas do Pacífico. E hoje, o número de universidades ao redor do mundo tem aumentado bastante o interesse no estudo que nós chamamos de World Christian Studies. Quais são as vozes hoje, onde o cristianismo é bem representativo, muito mais que no norte hoje? Ouvir as vozes do que está acontecendo na África, em termos de teologia, de discussões missiológicas, na Ásia, América Latina. Então, hoje existe essa grande network, essa grande rede de irmãos, né, teólogos. E uma das coisas interessantes é que quando nós navegamos nos departamentos de cristianismo mundial, nas várias universidades ao redor do mundo, nós observamos
que grande parte dos scholars serviram 15, 20 anos em algumas áreas do sul global, né? E quando nós falamos no sul global, o mundo árabe está incluso, né? Não podemos esquecer que o mundo árabe, né, parte dele na África, no norte da África, parte dele, né, no contexto mais asiático ali. Então, nós vamos falar um pouco sobre essa realidade da teologia evangélica árabe. Bom, na minha dissertação, nós trabalhamos a questão do discipulado, que nós chamamos de COM, cristãos de origem muçulmana, né? Lá fora nós chamamos de MBB, Muslim Background Believer. E a minha tese nós trabalhamos especificamente um contexto árabe, a igreja árabe, a igreja formada por cristãos de origem muçulmana. Nós sabemos muito bem que a maioria, né, desses 22 países árabes, a maioria desses países, né, é muçulmana, né? A maioria das pessoas que vivem nesses países é muçulmana. Então, nós sabemos que os cristãos, ele entra como minoria. Mas é muito interessante. Desde o início, né, quando inicia o Islã e começa toda aquela região do Oriente, muitas das regiões eram cristãs, o Islã entra, ocorre a expansão ao redor dos séculos. E o interessante é que a igreja ela fica como minoria na Síria, no Egito, né, no Iraque, e assim vai. Mas em nenhum momento a igreja ela se apaga. E uma das coisas interessantes que eu gostaria de compartilhar um pouco aqui é que nesse processo de expansão do islamismo, Maomé ele morre em 632. Aí vem o período dos califas. E nesse período que nós observamos é que o Islã cresce. O cristianismo naquela região passa por perseguição. Nesses pequenos clusters, nós observamos que Deus levanta irmãos nossos, que nós chamamos hoje de teólogos árabes cristãos, para defender a fé cristã e também para cuidar, para pastorear aquele grupo de irmãos que vivem debaixo dessa perseguição. Como é lindo nós observarmos esse cuidado de Deus, né? Nós observarmos que ainda hoje, nos países, nesses 22 países de maioria muçulmana, de nós encontrarmos homens e mulheres de Deus, nativos, pessoas, missionários que saíram do seu mundo, seja do norte global como do sul global, para cooperar, né, com esses irmãos. É o que Deus está fazendo. E quando nós começamos a observar as obras desses nossos irmãos, lá do passado, como eles lidavam com a cristologia, como que eles falavam de Cristo, como que eles falavam da Trindade, que nós sabemos muito bem, que no Islã, a teologia islâmica, ela contraria a ideia de que Jesus é filho de Deus e que a Trindade é crer em três deuses. Eles não conseguem entender a ideia de três pessoas diferentes e uma essência. A pergunta que a gente faz na proposta da minha dissertação é essa: como que os nossos irmãos, dentro desses tratados, como eles lidavam com essas questões de apologia, mas também de pastoreio e também de cuidado, né, em preservar o cristianismo e dizer para os irmãos que o cristianismo é, sim, a verdadeira religião. Então, uma das coisas que eu gostaria de compartilhar é que a doutora Nauzira, ela falou muito sobre a questão da contextualização. E realmente é extremamente importante essa compreensão, porque nós saímos com o nosso óculos cultural e nós esquecemos de fazer os ajustes culturais. É necessário o ajuste do nosso óculos cultural. Se nós estamos falando aqui do contexto árabe, do mundo árabe, nós precisamos entender as realidades do mundo árabe, né? O contexto, o que está acontecendo, qual a influência do Islã na vida das pessoas, sejam muçulmanas ou sejam elas cristãs.
né? Então, essas questões, elas são importantes. E quando nós trazemos do nosso mundo uma teologia pronta, uma estratégia de evangelismo, uma estratégia, um material de discipulado, ou um approach de plantação de igreja, será que realmente isso vai atender completamente às necessidades daquele contexto do mundo árabe? O doutor Quayum, ele é um teólogo da Malásia, e ele comenta, ele escreve nesse livro, Mangos or Bananas. É interessante porque dentro da banana é branco, dentro da manga, né, é amarelo, então ele traz essa ideia da importância de uma teologia que realmente traga transformação, que traga realmente transmissão do evangelho, que gere uma retransmissão da mensagem, uma teologia que seja significativa para aquele contexto. E é sobre isso que nós estamos falando aqui nessa noite, né, ouvindo a primeira palestra, a segunda. E o Dr. Quayum, ele diz que a teologia ocidental ela é produto das histórias, culturas e realidades do Ocidente. Ele diz também que crenças vindas do Ocidente não podem abordar adequadamente as realidades do Sul global. Ele traz algumas razões, mas a mais importante que eu acho que é essa, que abre os nossos olhos, que nós precisamos entender que a teologia ocidental, a teologia, por exemplo, desenvolvida nos Estados Unidos, na Europa, ela sofre uma influência grande do iluminismo, né? E quando nós observamos a realidade do mundo árabe, nós não vemos essa influência iluminista tão significativa, né? Então, é muito importante nós compreendermos isso, né? Uma outra coisa que eu gostaria de... E, na verdade, o Dr. Quayum, ele não é uma pessoa que está dizendo que nada presta da teologia ocidental. Não é isso. A única coisa que ele diz é que a insatisfação é quando os ocidentais querem ser significativos, né? Os missionários, teólogos. O problema é que nós fazemos o quê? Nós colocamos, olha, é isso, esse é o modelo certo, esse material é o melhor, e em nenhum momento nós compreendemos, avaliamos que nós estamos com um óculos diferente, nós precisamos ajustar o nosso óculos. E hoje, uma das coisas mais interessantes, eu louvo a Deus por esse evento, porque essa globalização, é importante nós ouvirmos o que Deus está fazendo com os irmãos africanos. É importante, um dos grandes teólogos, que infelizmente faleceu há 2 anos atrás, o Dr. Lamin Sané, que era professor de Yale, da área de World Christian Studies. Ele escreveu um livro chamado Translating the Gospel, um livro maravilhoso. E outros, John Mbiti, quantos teólogos. O Dr. Andrew Walls, ele diz que se nós quisermos entender realmente o cristianismo nesse sul global, um bom parâmetro é conhecer o que está acontecendo no cristianismo africano, né? É um ponto de partida bem interessante. Mas uma das coisas importantes é que precisamos estar abertos para ouvir essas vozes, né? Então, quando nós falamos de mundo árabe, entender que, primeiro, que é estranho, teologia evangélica árabe. Mas Deus está fazendo, primeiro que está convertendo vários muçulmanos naquela parte do mundo. E o discipulado é um grande desafio, mas, ao mesmo tempo, os nossos irmãos que estão ali, sejam eles de origem muçulmana ou sejam eles de fundo que sempre foram cristãos. A igreja árabe, ela precisa ter a sua própria teologia, né? Aquela ideia dos three selves, uma igreja autossustentável, com uma liderança local, né? Com uma proclamação do evangelho local e também com uma teologia também local, né? Chamado de self-theologizing. Então, tudo isso é importante quando nós, e como igreja brasileira, esse assunto é extremamente relevante. Por quê? Porque se nós queremos enviar missionários para o mundo árabe, se nós queremos ser significativos ali nessa área do mundo, e digo mais, que essa reflexão que a gente está fazendo aqui, ela também se estende para o mundo muçulmano. Estamos falando de um mundo com 1,8 bilhão de pessoas, né? Então,
essa conversa que a doutora Nauzira apresentou, né? Essa reflexão, e ela é extremamente significativa, ela abre essa possibilidade de conversa sobre o mundo árabe. E eu queria, como exemplo da teologia árabe, da herança árabe cristã, eu gostaria de apresentar para vocês um pequeno pedaço de uma obra para nós observarmos a importância da teologia no contexto missionário global, né? E aqui especificamente no mundo árabe, estendendo também para o mundo muçulmano. Em 1899, uma pesquisadora chamada Margaret Gibson, ela encontrou ali no mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai, ela encontrou esse manuscrito datado mais ou menos aí de 740 depois de Cristo. É considerado a apologia mais antiga do cristianismo árabe. E é interessante nós observarmos um pouco do conteúdo desse trabalho. E é chamado de Fi Tathlis Allah al-Wahid. Essa parte aqui, Fi Tathlis, é ligado ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E essa segunda parte, Allah al-Wahid, é a ideia de que Deus ele é único. É a ideia de 3 pessoas e uma essência. E a tradução mais próxima ao português seria sobre a natureza do Deus triuno. E nesse artigo nós podemos observar muitas riquezas teológicas, embora seja um tratado apologético. E outra coisa interessante é que não se sabe o autor. A única coisa que se sabe é que esse autor ele é melquita, o que significa que ele seguia, né, o conteúdo do credo de Calcedônia, de Niceia de Calcedônia. Então, nós sabemos muito bem que ele tem essas características. E o interessante é que essa obra é em árabe. Então, nós estamos falando de um cristianismo árabe. Nós estamos falando de uma herança árabe cristã. Então, continuando aqui, essa apologia, ela, como eu disse, ela segue o credo de Calcedônia, porém em árabe. E quando nós observamos essa obra por inteiro, até tenho ela aqui, essa obra aqui, ó, ela está até aqui em árabe, nós observamos que a grande preocupação desse autor foi de explicar, dentro de um contexto árabe, que Deus é único. 3 pessoas e uma essência. E isso é muito importante, porque na teologia islâmica, eles acreditam que Deus também é único. Allah Wahid. Porém, essa unicidade é uma unicidade absoluta. Ou seja, nada pode se comparar a esse Deus. Um Deus distante, um Deus apenas transcendente. Um Deus que não se revela à humanidade. O conceito de amor dentro desse contexto de Deus é um Deus que ama apenas as pessoas que fazem o bem, os não transgressores. E o interessante disso é que quando nós contrastamos com o nosso Deus, nós observamos exatamente o contrário. E essa é a proposta das obras árabes que nós mencionamos. Por exemplo, teólogos que talvez você nunca ouviu falar, teólogos árabes, lá do passado, como Abu Qura, como Amar al-Basri, como Abu Ra'ita. Então, vários desses teólogos escreveram tratando sobre trindade, sobre encarnação, sobre a veracidade do cristianismo. E aqui, nessa obra, ele trabalha especificamente a questão da trindade, do Deus triuno. O doutor Khalil Samir, que é libanês, uma sumidade nessa área do cristianismo árabe, ele diz que 2/3 do Alcorão contém uma vasta quantidade de citações bíblicas que comprovam a antiguidade da literatura árabe cristã.
O que ele está querendo dizer é que, mesmo antes do advento do Islã, no período pré-islâmico, já se falava, já se discutia, dentro das diferentes linhas teológicas cristãs, linhas heréticas e não heréticas, já se falava da questão do Deus triuno, da Trindade. Então, isso já vem antes mesmo do advento do Islã. Essa discussão ela já existia ali no mundo árabe. Basicamente, esse tratado ele é composto por 3 áreas, 3 partes. A primeira envolve a oração de invocação e abertura. A segunda fala sobre a Trindade e encarnação. E a última muitos testemunhos do Antigo Testamento. Muitas citações dos profetas do Antigo Testamento. Isso também é extremamente relevante, porque no mundo árabe fala-se muito do Ibrahim, de Abraão, de Yunus, Jonas, né, de Yusuf. Tem um capítulo no Corão que fala somente de Jonas, de José, que é Yusuf, o capítulo 12, né, a sura 12 do Alcorão. Porém, é óbvio que os significados são outros, né? Então, essa obra ela difere um pouco da obra de outros teólogos, como, por exemplo, João Damasceno. O João de Damasco, né? O João Damasceno, ele é sírio, ele escreve em grego e siríaco. As obras dele não são em árabe. Não temos obras de João Damasceno em árabe. Mas ele também era melquita. Só que ele trabalhou muito na questão de perguntas e respostas. Porém, esse tratado que nós estamos falando, do Fitáceles, ele não é uma coletânea de informações, mas ela não tem essa ideia apologética, essa estrutura bem organizada. E essa apologia, ela defende a fé cristã, né, usando mais terminologias, mais referências bíblicas do que o João Damasceno ele teve nos seus tratados. E esse tratado que nós estamos falando aqui, que é a apologia mais antiga, né, escrita em árabe, ela discute as doutrinas da Trindade, a encarnação, a maneira como os apóstolos pregavam as boas novas e dava bastante enfoque na segunda vinda do Messias. E no final, na última parte desta obra, traz muito conteúdo dos profetas do Antigo Testamento. Então, nós observamos o grande conteúdo bíblico contido nesta obra, mas também uma grande quantidade de terminologias corânicas. E isso que chama bastante a nossa atenção. Porque que terminologias são essas? Isso influencia positivamente, negativamente, né? Isso a gente vai falar daqui a pouco. Essa obra ela abre com a formulação convencional trinitariana. Ela trabalha em árabe. É como parte dessa obra, e quando nós olhamos o trabalho também do teólogo árabe, né, que vem logo depois dessa obra, mais ou menos já no 780, 790, o Abu Qura, ele pega o credo de Nicéia, ele pega o conteúdo e traduz para o árabe. E traz, não é somente uma tradução direta, mas ela traz um significado dentro de um contexto árabe. E parte do trabalho desta obra, de autor desconhecido, também foi de explorar essa questão da Trindade. Por quê? Porque isso, na mão dos teólogos muçulmanos e também na mão dos cristãos ali, seria de grande valia para uma compreensão, né, árabe do contexto do que é realmente, né, o Deus triuno. Então, ele começa com Bismi al-Ab, wal-Ibn, wal-Ruh al-Qudus, al-Ilah al-Wahid, que é exatamente em nome, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e sempre enfatizando que Allah al-Wahid, que Deus é único. Bom, no começo, trabalha-se bastante a ideia da unicidade de Deus, exatamente para ir de encontro, né, contra a ideia do conceito de unicidade no Islã. Existe uma palavra em árabe chamada Tawhid. Tawhid significa que a unicidade de Deus, de um Deus absoluto, um Deus que nada pode comparar a esse
Deus, né? Então é importante nós observarmos que essa obra ela trabalha muito a ideia do Deus único, a ideia do único Deus. E aqui nós temos um exemplo dessa obra, né? Isso aqui é uma parte dessa obra, né? Coloquei aqui mais como ilustração, mas aqui está muito pequeno, mas exatamente aqui começa com aquele texto que eu coloquei ali, né? Que Bismillah, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que Deus ele é único. Uma outra coisa importante que nós observamos nessa obra é que aparece em algumas passagens, aparece Kul Shay, todas as coisas. E também aparece muito Ilm, que é a ideia de conhecimento, a ideia de ciência. E é interessante que essa obra trabalha muito a ideia do poder de Deus sobre todas as coisas. E seu conhecimento só pode vir por intermédio desse Deus único, desse Allah al-Wahid. Mais uma vez, trazendo essa ideia, sempre voltando para a ideia de uma unicidade bíblica. E uma outra coisa importante é que o texto trabalha bastante a ideia dos atributos de Deus. E o termo que eles usam, o termo que esse autor que ele usa nesse texto é Asmaul Ilahil Husna, exatamente o texto que nós encontramos quando os muçulmanos falam sobre a unicidade sobre os atributos de Deus. No Islã, eles acreditam que existe os 99 nomes mais bonitos de Deus. Porém, nós sabemos muito bem que os atributos, dentro da carga da interpretação islâmica, elas diferem, embora os nomes possam ser os mesmos, mas elas diferem do conteúdo dos atributos do Deus da Bíblia. Mas é interessante que eles usam essa terminologia, ela é usada até porque quando nós traduzimos, nós observamos exatamente essa ideia. Eu tenho só que colocar aqui que deu um probleminha aqui no meu... Estou soltando aqui, desculpe. Então, nós observamos que essa preocupação desse autor de enfatizar a importância dos atributos, ou seja, conheça Deus por intermédio dos atributos. Porém, ele trabalha os atributos bíblicos. Isso que eu vejo como uma grande riqueza. Outra coisa importante, que nesses atributos ele enfatiza o que acontece nos textos do Alcorão, com exceção do capítulo 9 da Sura 9, todos os outros 114 capítulos, eles começam com o que nós chamamos em árabe de Basmalah, né? Que é a ideia de Bismillah Rahman Rahim, né? Em nome do Deus que é compassivo, Rahman, e é misericordioso, Rahim. Quando nós observamos o Deus compassivo e o Deus misericordioso na Bíblia, nós entendemos de forma diferente, um contexto diferente. Essas pontes são interessantes, elas são essenciais. Quando nós vamos junto com a igreja árabe, mostrar para a igreja árabe o quão rico eles não... Olha, gente, vocês não precisam de uma teologia importada. Interações são importantes, mas vocês não precisam. Vocês têm uma herança árabe, cristã, em que está sendo pouco explorada. Olha que coisa interessante. Uma coisa interessante é que quando nós olhamos nos livros de história da igreja, nós não observamos muito sobre a herança do cristianismo árabe. E tem um autor que ele diz que talvez 2 fatores influenciaram para que não tivesse tanto conteúdo sobre a teologia árabe cristã nos nossos livros, né, de história da igreja. Um é que achava-se que tudo que vinha do Oriente era heresia. E 2, que como a língua franca, com a expansão do Islã, a língua franca deixa de ser, em questões teológicas, deixa de ser o grego e o siríaco, passa a ser o árabe. E com poucos arabistas, com poucas pessoas conhecendo o árabe no Ocidente, negligenciaram o rico conteúdo da teologia árabe cristã. Então, é muito interessante, né, essas questões. E uma outra coisa importante que eu queria destacar aqui
é que nessa obra fala-se muito de um Deus que está sentado no trono, mostrando o Deus Todo-Poderoso, mostrando um Deus, mostrando a transcendência de Deus. Então, a palavra trono, em árabe, é Arsh. Então, o trono de Deus, Arsh Allah. Uma coisa interessante é que, quando nós olhamos essa palavra Arsh, trono, nós achamos também, nas terminologias corânicas, nós achamos essa terminologia Arsh. Aqui está Arsh, no capítulo 20, por exemplo, aqui na Sura 20. Só que, quando nós olhamos na Bíblia em árabe, na versão Van Dyck, seria como se fosse a João Ferreira aqui no Brasil, o termo eles não usam Arsh. Em outras versões em árabe, sim, da Bíblia em árabe, mas nessa, que é uma das mais usadas no Oriente Médio, no mundo árabe, eles usam kursi. Kursi é cadeira. Então, quando nós conversamos com teólogos árabes, com alguns irmãos locais, com alguns cristãos de origem muçulmana, nós perguntamos para eles, como que vocês fazem quando vocês vão mostrar a transcendência de Deus, quando vocês vão falar de transcendência e imanência? Quando você fala de trono, vocês usam Arsh ou vocês usam Kursi? E eles dizem que, olha, Kursi não dá uma ideia de um Deus poderoso, todo-poderoso, né? Criador dos céus e da terra. Então, Arsh é muito mais forte. E aí a gente vai conversar um pouco sobre essa questão da terminologia, porque talvez alguns de vocês estejam fazendo essa pergunta. Uma outra palavra que nós temos, que nós encontramos nessa obra, é a palavra que Deus é a palavra, que Jesus é a palavra, que Jesus é a palavra de Deus. Kalimat Allah. Kalimat Allah. Kalimat Allah. E ele também é o Espírito de Deus. Ruh Allah. O interessante é que essas duas sentenças também nós encontramos em várias passagens do Alcorão. Nós não temos tempo aqui de falar sobre as questões dentro do Alcorão, até porque não é a proposta da nossa conversa aqui, dessa reflexão, mas em vários tratados, não somente nesse que nós estamos falando, do Fitáfilis, mas também nos tratados desses teólogos árabes lá do passado, como eu disse, né, entre 700 e pouco e 1200 depois de Cristo, vários teólogos cristãos, várias obras sobre a cristologia, sobre a unicidade de Deus, e eles trabalham muito a ideia do Kalimat Allah e explica biblicamente. Quando você olha lá em João, né, você tem que o verbo, né, Kalimat Sara, o verbo se torna insan, e o verbo se fez carne, né? Lá no primeiro capítulo de João. Então é muito interessante essas pontes, essas nomenclaturas. Por exemplo, no capítulo 4 do Alcorão, aparece, como eu disse para vocês aqui, ó, Kalimatuhu, que significa o seu, a sua, né? A sua palavra. E também aparece aqui Ruhu Minhu, que é o espírito que vem, é o espírito dele. Então, por isso que são títulos dados a Jesus. Que ele é a palavra de Deus, ele é o espírito de Deus. É interessante que nenhum outro personagem no Alcorão, que no Islã eles consideram como profeta, né? Você tem um título como esse. Então, você explorar dentro de um contexto bíblico quem é a palavra de Deus, quem é o Espírito de Deus, é algo interessante para trabalhar com os nossos irmãos, né, no mundo árabe, e mostrar para eles que eles podem, a partir da sua herança árabe cristã, eles podem desenvolver a sua maneira de evangelizar, a sua forma de discipular, né, um discipulado em que vai tratar da cristologia, vai tratar das questões da Trindade. Por quê? Porque dos vários obstáculos que os nossos irmãos que vêm de contexto muçulmano, eles enfrentam, né? Tem perseguição, problemas psicológicos, mas a questão doutrinária é um problema sério, porque eles acreditavam até pouco tempo atrás num Deus diferente do Deus bíblico. Um Deus que não ama a todos, né? Um Deus que ele é o Ahad, ele é absoluto só. Ele é matematicamente um. Essa ideia da Trindade, do Deus triuno, isso é inadmissível
dentro de um contexto de onde eles vieram. Então, tudo isso eu vejo como extrema importância para que os nossos irmãos eles saibam. E aqui foi um exemplo, né, daquele texto que está ali. Nós colocamos aqui, ó, a ideia da palavra, kalimatuhu, e ruh minhu, como eu disse aqui, que a palavra de Deus e Espírito de Deus. Bom, indo para o final da nossa conversa, o Dr. Scott Bridger, e eu tive a oportunidade de estudar árabe corânico, exegese corânica com ele. Ele é um missionário que serviu por vários anos na Palestina, e é um scholar muito respeitado nos Estados Unidos, e ele trabalhou na tese dele de doutorado, e ele fez a seguinte pergunta: bom, se o mundo árabe foi fortemente influenciado pela literatura corânica, e essa literatura corânica ela afeta a literatura, a poesia, né? Ela afeta em geral ali a forma de pensamento. E aí nós precisamos entender que os irmãos nossos, quando eles se convertem, eles vêm com essa bagagem. Então, um discipulado importado não vai trabalhar essas questões. Essas obras, como essa que nós estamos apresentando aqui, são obras importantes que precisam ser avaliadas, que a igreja no Brasil pode também começar a estudar. O campo missionário precisa de teólogos. Nós precisamos de consultores teológicos para estudarmos questões como essa. Não é nada abstrato, não estamos falando de coisas da Torre de Marfim, nós estamos falando de nossos irmãos estão dentro das dificuldades. Uma das dificuldades que eles apresentam são questões teológicas. Uma cristologia que não faz sentido para eles. Eu não sei se vocês sabem, mas 3/4 dos cristãos de origem muçulmana, eles, depois que eles convertem, 3/4 ou ficam no limbo, não sabem o que fazem, ou alguns retornam para o Islã. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade, não é coisa do passado, isso acontece hoje. Então, trazer as coisas do passado, né, essas obras, e trazer hoje para os dias de hoje, olha quanta coisa a gente não pode abençoar, que a gente não pode interagir com os nossos irmãos ali no mundo árabe. Então, o Dr. Scott Bridger, ele diz o seguinte, que com relação às terminologias corânicas, porque vamos lembrar que no texto que nós estamos estudando, existem terminologias bíblicas, mas também apresentamos algumas, como trono de Deus, Arshallah, né? Ele diz que devemos apenas fazer referência ao Alcorão, no contexto de defesa ou numa questão que eu tenho que explicar a fé, eu tenho que fazer alguma comparação, alguma coisa assim. Mas em nenhum momento islamizar a mensagem do Evangelho. Porque, como a doutora Nauzira mencionou, o grande problema é o sincretismo, o grande problema de uma má contextualização é o overcontextualization, você passa do ponto. Né? Há tempos atrás, alguns irmãos nossos cometeram um erro tremendo, tentando facilitar a explicação para a igreja árabe, para muçulmanos também, para a evangelização, trocaram Ibn Allah, que é filho de Deus, para Abdallah, servos de Deus. Isso afeta diretamente a relação pai e filho, que já vem desde a eternidade. Isso afeta o conceito de encarnação. Né? Jesus ele não passa a ser filho de Deus só depois que ele encarnou. Então, olha como a importância de você, teólogo, você que gosta, eu até brinco, né? Você que é nerd, como nós podemos ser abençoados. Né? O pessoal me chama de nerd, às vezes, porque eu gosto de ler e tal, mas como nós podemos ser abençoados e podemos abençoar. Né? Outra coisa que ele diz é que os textos do Alcorão devem ser usados apenas para fornecer um testemunho corroborativo da verdade bíblica. Em nenhum momento ele deve assumir o protagonismo quando nós vamos, como eu disse, não tentar islamizar os approaches, as formas de evangelização. Né? Então, existem limites, e às vezes esses limites são complexos. Mas o que eu gostaria de enfatizar um pouco mais aqui com você é que o que ele diz é que os textos do Alcorão devem ser removidos da sua estrutura interpretativa original e situá-los em um novo cenário cristocêntrico. O que significa
é que quando eu falo que o meu Deus está sentado no Arsh Allah, no trono de Deus, ele está sentado no trono, eu preciso tirar essa palavra, porque a palavra Arsh, se você olhar no dicionário, está trono. Porém, quando nós olhamos o comentário dos teólogos corânicos, os tafsir, os comentaristas, né? Os comentários sobre o Alcorão, eles trazem toda uma carga islâmica. Quando eu falo dos atributos que ele é misericordioso e compassivo, nós temos que trabalhar dentro desse cenário cristocêntrico. Por isso que as obras, como a Fitácilis, que é essa obra que nós falamos aqui hoje, elas são ricas. Agora, é interessante que quando nós conversamos com nossos irmãos árabes, muitos deles nunca ouviram falar dessas obras. E uma das coisas que nós fazemos quando nós estamos com eles, nós tentamos mostrar para eles essas riquezas. E eles ficam, eu não sabia que tinha tanta coisa interessante na minha língua. Gente do meu povo, lá atrás, já estava preocupado com essas questões. Então, colocar à mesa tudo isso. E com a presença do Espírito Santo, olha quanta coisa não pode acontecer. Isso serve para nós como igreja global. E nós melhorarmos os nossos treinamentos missionários, para enviarmos. Vamos trabalhar para formar líderes locais, vamos trabalhar para ajudá-los no discipulado, precisamos entender um pouquinho dessas questões. E finalizando, então, eu queria dizer que o texto mostra, então, essas terminologias corânicas. Existem várias citações corânicas, né? Falamos anteriormente, mas também é importante mencionar que o texto ele não é tão organizado como os outros textos, é uma coletânea de informações, porém são informações extremamente valiosas e que as referências bíblicas, isso é muito importante, como essa obra trabalha com uma quantidade grande de referências bíblicas. E, por último, dizer que, ao escrever sobre a Trindade, o autor demonstra que a doutrina da Trindade não era uma novidade. Por quê? Porque no período pré-islâmico já se falava bastante sobre a questão da Trindade. Muita heresia, mas essa obra mostra para nós que quanta coisa linda, quanta coisa bíblica nós podemos achar dentro desse cristianismo árabe, dessa herança cristã árabe. Deus abençoe a todos vocês.